Eu acredito que a prova do Enem 2019 vai ser uma prova um pouco mais conteudista. Eu falo isso por conta de vários aspectos políticos que estão acontecendo no Brasil. Na semana passada fiz uma revisão de ecologia, explicando para vocês quais os temas de ecologia que eu acredito que possa cair na prova deste ano. Vai estar passando agora aqui o card para quem não viu esta aula e vou estar também colocando aqui na descrição. Na aula de hoje eu vou pincelar para vocês as minhas apostas de evolução. Sem muito blá blá blá, sem muito lenga-lenga, eu vou estar aqui informando para vocês o que eu acredito que possa cair de evolução 2019. Ou melhor, o que possa cair de evolução no Enem 2019. Eu posso errar tudo? Posso. Eu posso ter errado tudo que eu falei de ecologia? Também posso. Mas também eu posso estar acertando todos esses temas. Então, se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve no meu canal e toda segunda-feira, até a prova do Enem, eu vou estar postando para vocês essa minha revisão Enem 2019, que eu tenho certeza que vai te ajudar pra caramba. Aqui em Evolução, eu separei 4 assuntos deste conteúdo que eu considero que você não pode ir para a prova sem pelo menos saber do que eles se tratam, que é com relação às teorias evolutivas, às evidências evolutivas, ao processo de especiação e aos tipos de seleção natural. Mas, Patrick, existem outras temáticas de evolução, bererê, barará, bororô. Eu sei que existem dezenas de outras coisas ligadas à evolução. Por isso que eu digo, é apenas a minha aposta. Então, velho, confie em mim que Patrickinho aqui sempre acerta quando vai falar alguma coisa com relação a apostas. Tudo bem? Então, olha só, falou de teorias evolutivas, você tem que lembrar de Darwin e de Lamarck. Tem muita gente que perde tempo falando muito da vida de Darwin, da vida de Lamarck. Velho, isso não interessa. O que você tem que saber é o que cada um disse. Antes de qualquer coisa, esse termo evolução, cara, não foi nenhum termo citado por esses dois camaradas. Na verdade, com o tempo foi que esse termo surgiu. E evolução significa mudança. Então não esquece disso. Evolução significa mudança. Que as espécies elas mudam com o passar do tempo. E eu falo isso porque há muito tempo atrás o que se acreditava predominantemente era no fixismo, que as espécies são imutáveis e que não mudam com o passar do tempo. Ainda existem várias pessoas que são adeptas a essa teoria do fixismo. Darwin e Lamarck são os dois principais pesquisadores que conseguiram elaborar teorias que provam, pelo menos Darwin em si, que as espécies elas mudam com o passar do tempo. Então vamos lá. Para Lamarck, o meio cria necessidades que induzem as mudanças nos hábitos e nas formas dos organismos. O que é que isso quer dizer? Para Lamarck existe uma certa intencionalidade. As espécies elas não mudam por acaso, elas mudam por alguma razão. E outra coisa, essa razão ela é intencional. Então, por exemplo, no caso das girafas elas tiveram o seu pescoço esticado por conta do uso do pescoço. Então, quanto mais utilizou o pescoço, mais o pescoço ele foi esticando e essa característica que nós podemos chamar de adquirida, ela foi transmitida para os seus descendentes. Então, olha só, as novas características surgiram pelo uso ou pelo desuso de um órgão ou parte do corpo. Então, você pode encontrar alguma questão falando de cobras, que cobras tinham pernas e ficaram sem pernas porque acabaram não utilizando. A minha gata está me mordendo aqui, sai! Acabaram não utilizando com o passar do tempo e essa característica adquirida passou para os descendentes. As características adquiridas são transmitidas aos descendentes. Cola aqui em mim. Não esquece disso. Falou em Lamarck. Lamarck se reporta tudo a questão de intencionalidade. Ficou maior, ficou melhor, ficou mais forte. Tudo isso daí é questões ideológicas de Lamarck.
Já Darwin ele já via essas mudanças de outra forma. E isso tudo se deu porque outros pesquisadores ajudaram Darwin a conseguir elaborar a sua teoria da seleção natural, que é a teoria que diz que quem sobrevive é aquele mais adaptado. E nem sempre o mais adaptado é o mais forte, é o mais rápido, é o que tem aquela característica que chama a atenção. Não, para Darwin, vive aquele que tem uma característica que faz com que ele sobreviva naquele ambiente. Então, olha só, o meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos portadores das características mais apropriadas para um determinado ambiente, num determinado tempo. Então, para Darwin, velho, a espécie já nasceu daquele jeito, aquela característica, ela é fundamental para que ele consiga sobreviver naquele ambiente, naquele tempo. Dessa forma, numa seleção natural, ele vai acabar sobrevivendo e indivíduos que possuem essa característica vão acabar se perpetuando durante mais tempo. Então, para Darwin, a evolução não acontece para alguma coisa. Para Darwin, as mudanças acontecem ao acaso. Não é à toa que Darwin não comentou nada de genética. Apesar de Darwin e Mendel terem vivido na mesma época, não há registro que prove que Darwin nem existe, que Darwin manteve contato com Mendel, uma vez que Mendel foi ele quem foi um dos primeiros ao qual conseguiu entender que existem nos seres vivos. Mendel também não falou acerca de DNA, mas Mendel falou que existem fatores que determinam as características dos indivíduos. Então, esse lance de característica, de par de fatores que exercem a função de propagar uma característica, Darwin não falou nada disso. Então, caso você encontre alguma questão informando que Darwin disse alguma coisa de genética, está errado. Darwin aí ele estudou a questão de seleção natural, que vive aquele que é mais adaptado. Então, Darwin ele não soube explicar essa variabilidade que existe entre as espécies. Beleza? Então, olha só, nas populações existem variabilidade. Indivíduos com características que melhor conferem vantagem, melhor adaptação que os outros. Os mais aptos, portanto, vivem mais tempo e se reproduzem mais e transmitem as suas características aos descendentes. Então vamos lá. Caso você encontre uma pergunta na prova, que é muito provável que isso venha a cair, é um caso específico e você tenha que marcar de acordo com o pensamento de Darwin ou de acordo com o pensamento de Lamarck. Se você viu na opção que aquela mudança aconteceu por intencionalidade, é Lamarck. Se você percebeu lá na opção que caso queira que você marque com relação a Darwin, e você tenha visto lá que a mudança aconteceu ao acaso e os indivíduos mais aptos se reproduziram e dessa forma se propagaram durante mais tempo, isso é Darwin. Então, Darwin, teoria da seleção natural. Já Lamarck, lei do uso e desuso e lei da transmissão das características adquiridas. Muitas pessoas acabam enfatizando muito a questão de estudar darwinismo e lamarquismo e acaba, estudante, ele acaba querendo ter um aprofundamento maior de uma coisa que não precisa. Por isso que muitos candidatos acabam se sobressaindo, porque eles vão com aquele conhecimento básico e o basicão cai na prova. Então, muito cuidado com isso, não tenta se aprofundar em temáticas que não são tão relevantes. Beleza? Relevantes para uma prova como a prova do Enem ou até mesmo um vestibular tradicional. Ok? Então fica aí a dica, lamarquismo e darwinismo. Uma coisa interessante é que existem evidências de que a evolução aconteceu, de que a mudança com as espécies ocorreram durante todo o tempo e também vem acontecendo, inclusive, agora. E você pode encontrar uma pergunta te questionando alguma evidência evolutiva e mandando você marcar essa evidência evolutiva. Existem várias evidências evolutivas. Essa daqui eu peguei do site Brasil Escola. Tem muita coisa boa pela internet. Olha, na moral, cara, hoje em dia tá tudo na internet, você encontra tudo lá bonitinho.
e peguei esse mapa mental aí, ao qual ele esclarece algumas dessas evidências evolutivas. E eu vou listar aqui para vocês, porque pode ser que você encontre uma pergunta que te mande, o comando da pergunta seja para você marcar alguma evidência evolutiva. Então tem os fósseis, que são rastros deixados por organismos que já viveram. Fica atento a uma coisa, existem diversos tipos de processo de fossilização. A moldagem, a impressão, a mineralização. Então são vários os processos que acontecem com relação à existência de um fóssil. Outra evidência evolutiva são os órgãos vestigiais, que são estruturas com funções importantes nos ancestrais. Exemplo aí, os olhos em peixes das cavernas. Mas eu vou colocar um outro exemplo bem interessante. O nosso apêndice, que no nosso corpo ainda não tem uma função clara dessa estrutura. Pesquisas, inclusive livros, vêm aí mudando acerca da funcionalidade desse órgão. Mas em alguns mamíferos, o apêndice vermiforme, ele possui sim uma função digestória. Então fica aí atento a órgãos vestigiais. E tem aí o que nós chamamos de órgãos análogos e órgãos homólogos. Órgãos análogos, no caso, ou também analogia, eu gosto de chamar de órgãos análogos. Analogia são estruturas com mesma função, mas origem embrionária diferente. Aí aqui tem as asas de insetos e as asas das aves. Percebam que a função da asa, os animais que a possuem, no caso aí, como colocou o exemplo, a ave e esse artrópode aí, no caso a borboleta, essa asa ela é utilizada para poder voar. Então, como é que isso aconteceu? Duas espécies que não possuem uma ancestralidade comum possuem uma mesma característica. Isso ocorreu porque aconteceu o que nós chamamos de divergência evolutiva. Ou melhor, desculpe, convergência evolutiva. Convergência quando toca, divergência quando separa. Então, para poder essa asa existir, e tanto da borboleta como da ave, é porque aconteceu uma convergência evolutiva. Então, toda vez que você escutar o nome órgão análogo, lembra que aconteceu uma convergência evolutiva. Já na questão de homologia, é um pouco diferente, porque o órgão ele pode ou não ter a mesma função. A parada é a seguinte: estruturas com mesma origem embrionária que possuem ou não a mesma função. Então, quando não tem a mesma função, aconteceu uma divergência evolutiva, como aqui, por exemplo, nadadeiras da baleia e braço humano. Existem vários exemplos de convergência e divergência evolutiva, mas existem alguns exemplos clássicos. Esses de aves e esses de nadadeiras e braço humano são os mais comuns que você vai encontrar em provas. Não é à toa que nesse mapinha mental colocou este exemplo, não colocou por acaso. Outra evidência evolutiva são as evidências moleculares. Então, o material genético entre os indivíduos, ele possui certas semelhanças em porcentagem. Alguns organismos têm, 2% de diferença. E isso acaba sendo uma evidência molecular. Também tem, paralelo a isso, as evidências celulares, que também são estruturas que as células possuem, e essa mesma estrutura tem a mesma função em outros organismos. Não está aqui nessa imagem, mas também o desenvolvimento embrionário também acaba entrando também como evidência evolutiva, uma vez que quando você pega, por exemplo, o desenvolvimento embrionário de uma ave e o desenvolvimento embrionário de um mamífero, até determinado momento é muito semelhante. Então, tudo isso aí está entrelaçado a evidências evolutivas. Então, grava esses nomezinhos aí, que pode ser que você encontre ele em alguma questão pedindo para você marcar ou a característica que essa evidência possui, ou também perguntando simplesmente qual é o tipo de evidência evolutiva das opções que ele vai listar na prova. Então, grava aí evidências evolutivas. Outra temática que eu acho relevante em evolução é o processo de surgimento de uma nova espécie.
muito se fala de extinção, que é quando uma espécie deixa de existir, mas também acontece o processo de especiação, que é quando uma espécie ela surge. E ela não surge do dia para a noite, não. Para poder uma espécie surgir, requer diversos fatores que estão envolvidos. Eu coloquei aqui esses fatores, que são fatores que não são padrões, mas são fatores que são bem comuns ao que compete ao processo de especiação. Essa imagem aí também é uma imagem de Google. Eu adoro utilizar a imagem de Google porque a prova também adora, quem elabora a prova adora também pegar a questão de Google. Então fica atento aí com relação a essas imagens de internet. Então qual é o primeiro requisito para poder as espécies sofrerem um processo de especiação? O isolamento geográfico, como o próprio nome diz, é o isolamento de terra. As espécies se separam. Então aqui você vê uma população de abelha, essas abelhas se separaram, permanecem com a mesma característica e durante vários e vários tempos, essas espécies vivendo em condições diferentes, aconteceram mutação e seleções naturais diferentes. Então, entre o isolamento geográfico e o isolamento reprodutivo, aconteceu aí mutações e seleções. E quando a espécie, de fato, como você pode ver aqui, nesse último momento, a espécie ficou um tom amarelado e a outra ficou um tom alaranjado, elas já possuem isolamento reprodutivo. Esse isolamento reprodutivo, ele também pode acontecer de diversas formas. Duas formas que são bem comuns é o isolamento pré-zigótico, ou seja, é aquele que os indivíduos nem conseguem mais manter uma relação reprodutiva, e o isolamento pós-zigótico, que é aquele que os indivíduos conseguem se reproduzir, mas os indivíduos que são gerados ou morrem ou nascem com alguma doença ou podem nascer estéril. Isso tudo aí está ligado ao isolamento reprodutivo. Então você tem isolamento geográfico, você tem a mutação, a seleção e o isolamento reprodutivo. E aqui é assim, eu estou gravando aqui agora e meu pai chegou lá embaixo, porque a gravação aqui é uma onda. Então eu vou gritar aqui para ele, para poder ele mandar, para poder pedir que ele me espere. Já vai, meu filho, estou aqui gravando. Beleza? Então ele vai esperar, então, para considerar aqui esse trabalhão que Patrick faz, vai logo deixando o like nesse vídeo aí. Beleza? Então aqui está uma temática que eu considero também importante, que é com relação aos tipos de especiação que podem acontecer. Tem a especiação alopátrica, tem a especiação parapátrica e a simpátrica, que são as mais comuns que caem em provas de vestibular e são aquelas que você vê em livros. Então, olha só, alopátrica significa outro, pátria significa lugar. Então, na especiação alopátrica, como você pode perceber nessa imagem que tem como letra D, perceba que aconteceu a separação geográfica entre duas espécies. Então, populações novas geograficamente isoladas. E note que vai haver tipos de especiação que não ocorrerá esse isolamento geográfico aí, como acontece no C e no B. E aí é que está a sacada que você não pode esquecer quando for fazer uma prova. Peripátrica vem de periferia e é quando esse isolamento geográfico ele acontece em regiões periféricas, mas acontece isolamento geográfico. Detalhe, esse isolamento geográfico nem sempre é uma partitura, né? É uma partição, ou melhor, de uma área de terra. Pode ser um rio que separe, pode ser uma montanha que separe, qualquer coisa que separe a população, isso vai caracterizar um tipo de isolamento geográfico. Já a parapátrica e a simpátrica, repare que são processos de especiação ao qual os indivíduos eles acabam aí sofrendo especiação, mesmo não acontecendo o isolamento geográfico. Na especiação parapátrica, uma população contínua, uma população com distribuição contínua. Então, veja só, o que acontece nesse tipo de especiação? As mutações acontecem de modo aleatório e as espécies começam a mudar com o passar do tempo,
mesmo vivendo no mesmo lugar. Então, na parapátrica, simplesmente acontecem mutações, e essas mutações fazem com que as espécies mudem com o passar do tempo. Já na simpátrica, é quando as espécies elas param de se reproduzir umas com as outras. Então, as populações convivem, mas não cruzam. A seleção de parceiros para a reprodução contínua, mantendo o isolamento. Então, isso também acontece quando algumas espécies passam a se reproduzir apenas com um grupo específico. Então, com o tempo, isso também vai acontecer, processo de especiação. Então, o que é que eu quero que você leve para a prova? Tipo de especiação que acontece isolamento geográfico, alopátrica e peripátrica. Tipo de especiação que não acontece com isolamento geográfico, a parapátrica e a simpátrica. Tudo bem? E com relação a tipos de seleção natural, porque as pessoas pensam que a seleção natural só acontece de uma forma e não é bem assim. A seleção natural ela pode acontecer de diversas formas. Eu coloquei aqui as 3 formas que você pode encontrar numa prova. Eu coloquei a estabilizadora, a direcional e a disruptiva. Patrick, meu professor nunca sequer falou deste assunto. Que bom que você está assistindo essa aula de hoje. Então vamos ler aqui para você poder não ficar na dúvida. Na seleção estabilizadora, olha só o que acontece. Indivíduos de tamanho médio são favorecidos. Então acompanha comigo o meu raciocínio. Bora imaginar que tem indivíduos baixos, médios e altos. Na seleção estabilizadora, o que é que acontece? Os indivíduos com característica mediana vai ser aquele que vai sobreviver. Então, olha só, na seleção estabilizadora, reduz a diversidade, mas não modifica a média. Então, note, os indivíduos altos e baixos, eles vão diminuir e vai haver uma predominância de indivíduos médios. Na direcional, o que é que vai acontecer? Um dos fenótipos extremos vai ser aquele que vai acabar sobrevivendo. Então, olha só, indivíduos maiores são favorecidos, ou indivíduos menores são favorecidos, e os indivíduos medianos acabam não sendo favorecidos. Repare, é um dos fenótipos extremos, apenas um. Então, direção, apenas para uma direção. Ou vai viver aquele mais alto, ou vai viver aquele mais baixo. Quando acontece de viver os dois extremos, tanto mais alto como mais baixo, e não vive de forma alguma o que tem característica média, eu chamo isso de seleção disruptiva. Então, sem delongas, sem besteira. Seleção estabilizadora, característica média. Seleção direcional, um dos fenótipos extremos. Seleção disruptiva, os dois fenótipos extremos. Repare bem esses gráficos, que você pode encontrar esses gráficos na prova e pedindo que você marque alguma opção com relação ao que a questão está perguntando sobre o tipo de seleção estabilizadora, direcional e disruptiva. Pessoal, essa era a minha revisão de evolução. É claro que a gente não pode simplesmente reduzir tudo o que você estudou de evolução em apenas uma aula de alguns minutos. Mas são as minhas apostas que eu creio que possam cair esse ano de 2019 na prova do Enem. Se você participa de grupos da escola, considera, manda esse vídeo aí para seus amigos. Se você gostou dessa aula, comente aqui embaixo. O seu feedback é muito importante para que eu possa continuar postando vídeos aqui no canal Biolodúvidas. Então eu agradeço por sua atenção, por sua audiência, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.